Olá, tudo bem com você? Hoje eu li duas notícias que me chamaram muito a atenção e eu gostaria de compartilhar com você essas informações. Antes, porém, peço que você se inscreva no canal se não fez isso ainda, acione aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos, novas postagens no canal, compartilhe os conteúdos que você julgar interessantes aqui e comente também. Isso tudo ajuda a gerar engajamento, faz com que o YouTube entenda que esses conteúdos são relevantes, ok? Eu quero mostrar para você aqui na minha tela a primeira notícia que me chamou a atenção. Na verdade, a mídia está falando muito disso agora, né, porque está acontecendo lá na Itália a reunião da cúpula do G7. G7 são os países, os 7 países mais ricos do mundo, né, que participam pelo menos dessa cúpula aqui. E desta vez, pela primeira vez na história do G7, um papa, um líder católico, participa como convidado. E também alguns líderes de países emergentes, como o Brasil e a Índia. No evento, aí nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui embaixo para você a foto, né? Essa aqui é a foto histórica, né? Então você tem aí líderes de vários países, Joe Biden, né, presidente norte-americano, está lá. Inclusive tem uma foto que ele tirou ali, abraçando, cumprimentando o Papa. E, repito, né, pela primeira vez, então, um Papa participando dessa reunião com os grandes do mundo, né? Isso nos faz pensar, obviamente, nas profecias bíblicas que dizem respeito ali ao poder que é representado em Daniel, capítulos 7 e 8, pela ponta pequena, ou chifre pequeno, que é um poder diferente dos demais. Você tem ali no Daniel, capítulo 7, animais que representam reinos sucessivos. Você tem ali Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, e depois a ponta pequena, ou o chifre pequeno, que cresce, se torna poderoso. Em Daniel 8, mais ou menos a mesma coisa, só com animais diferentes, e omitindo Babilônia, porque Daniel já estava vivendo no tempo da Medopérsia, né? Então, o que acontece? Você tem ali um bode, você tem um carneiro com 2 chifres, você tem um bode que derrota esse carneiro, que é a Grécia, o chifre notável entre os olhos do bode, a própria profecia identifica como sendo o seu governante mais importante, Alexandre o Grande. Esse chifre é quebrado, nascem 4 no lugar dele, que são os 4 generais que dividem o império, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E depois, na profecia, surge de um dos 4 ventos, de uma das direções do céu, um chifre. Esse chifre, ele tem algumas características interessantes, né, que chamam a atenção. Ele tem uma boca que profere blasfêmias, portanto ele fala contra Deus. Blasfêmia é algo que é cometido contra Deus, o Criador. Se coloca no lugar de Deus, assume prerrogativas que pertencem a Deus. Daniel 7,25 diz que ele, inclusive, procuraria mudar os tempos e a lei. Na história, só tem um poder que se atreveu a mudar a lei de Deus. Inicialmente, o Império Romano, com Constantino, o primeiro decreto dominical da história, foi iniciativa dele, obrigando as pessoas, finalmente, a guardar o domingo e não mais o sábado, como os cristãos primitivos e o próprio Jesus e o próprio Paulo e os demais discípulos guardavam, João e os demais. Então, você vê aí na história uma mudança do dia de guarda, tempos e lei. O único mandamento que tem relação com o tempo é o 4º, é o sábado, porque ele se refere a um tempo na semana que deve ser reservado para a adoração a Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado, o 7º dia, é o sábado, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, é o Shabat. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem a tua filha, nem aqueles que estiverem nas tuas portas para dentro, né? Você criar uma atmosfera sabática nesse dia, no seu lar, na sua casa. Por que fazer isso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Então o sábado não está vinculado com o povo de Israel necessariamente e tão somente. O sábado está vinculado com a criação do mundo, quando havia apenas Adão e Eva, que não eram judeus, não eram brasileiros, não eram chineses, obviamente, eram Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, você encontra a primeira menção ao sábado na Bíblia, justamente no contexto da criação. E é dito ali que Deus mesmo fez 3 coisas especiais
no sétimo dia da semana literal da criação. Ele abençoou, ele descansou nesse dia, ou seja, ele pausou a sua criação, ele reserva esse dia para uma pausa contemplativa, né? Então ele descansou, ele santificou e ele abençoou o sétimo dia. Você acha que quando Deus abençoa alguma coisa, um ser humano, um poder humano, ou que fosse o diabo, poderia desabençoar aquilo? Você acha que quando Deus santifica, ou seja, põe alguma coisa à parte para ser santo, para ser usado de forma diferente, alguém pode dessantificar, digamos assim, isso, essa coisa, enfim? Veja que a Bíblia fala que o dízimo é santo, o casamento é santo, a casa de Deus é santa, e essas coisas são santas porque são separadas para uma finalidade especial. O sábado não é diferente. O sábado foi separado para ser um dia especial de adoração ao Criador. É interessante que alguns líderes religiosos não entendem isso e se insubordinam contra a lei de Deus. Mais uma vez aí o Valadão, ele postou em suas redes sociais um ataque ao sábado, criticando esse mandamento, falando assim, coisas que aqueles que estudam teologia e a Bíblia mais a fundo ficam até envergonhados. É uma pena que isso aconteça, né? É uma pena que líderes cristãos que deveriam estar enaltecendo a lei de Deus, porque Jesus disse, João 14,15, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Ele mesmo deu exemplo guardando, né? Lucas 4,16. Quais são os mandamentos de Jesus? Aqueles que ele mesmo deu lá no Sinai para o povo de Israel, mas também que ele diz ali em Isaías 56 e 58, serem mandamentos até para os estrangeiros, até para aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Mandamento esse que, lá em Isaías 66, no finalzinho do livro de Isaías, nós vemos que os remidos de todas as nações continuarão guardando na nova terra. Portanto, é um mandamento eterno. Vem lá do Éden, antes do pecado, e vai para o novo Éden, para a nova terra, depois do pecado. Então, o sábado não está ligado, o sábado da lei moral, o sábado moral da lei dos 10 mandamentos, não está relacionado com o santuário, com os sacrifícios, como se fosse uma lei cerimonial. Ele antecede tudo isso e vai além de tudo isso. Bem, todo esse parêntese aqui só para falar um pouquinho sobre algo que tem sido curiosamente atacado, inclusive por líderes espirituais, o Santo Sábado de Deus. Então, em Daniel nós encontramos esse poder, a ponta pequena, que além de blasfemar contra Deus, além de ser um poder do tempo do fim, é importante dizer isso porque tem pessoas aí que tentam desviar o foco e apresentar ali como sendo esse chifre pequeno, uma figura que já ficou no passado, Antíoco Epifânio, como se ele pudesse ser essa ponta pequena que tem uma atuação tão grande, tão destacada, inclusive no tempo do fim. Antíoco Epifânio não mudou a lei de Deus, Antíoco Epifânio não se insurgiu, não mudou os tempos e a lei. Quem fez isso? Império Romano, e depois com a anuência da Igreja Romana, que herda, né, o trono dos Césares, que vem com o próprio nome de lá, né, Romana. Então, esses poderes é que têm alcance mundial e vão até o fim. Antíoco Epifânio já ficou no passado, uma figura de pouco destaque, em comparação com o destaque que esse chifre pequeno, que é também a besta do mar, no Apocalipse 13, já vou falar isso aí, apontam para isso, né? Então é um poder muito maior do que apenas Antíoco Epifânio. Bem, esse poder, então, ele se insurge contra Deus, ele se levanta até contra o santuário de Deus. Em Apocalipse 13 é dito que é basicamente as mesmas coisas, né? Ele blasfema, ele persegue o povo de Deus, e isso foi muito intenso lá naquele período que, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, é identificado como sendo 1260 anos. 1260 anos, de 538 até 1798, lá com o Edito de Justiniano, e finalmente com a prisão do Papa pelo general Berthier, Papa Pio VI, esse período foi de perseguição intensa, a Inquisição atuou fortemente nessa época, e muita gente que não era herege foi condenado como sendo. Então, em 1798, fim dessa profecia de 1260 anos, o Papa Pio VI é preso. E aí nós vemos o cumprimento de Apocalipse 13, quando diz que uma ferida mortal seria desferida contra a besta do mar. Sim, uma besta que surge numa região densamente povoada, porque mar, águas,
são povos, multidões, nações e línguas na profecia apocalíptica, ao passo que a terra é o oposto disso. Então, a besta da terra, ela surge num local pouco povoado. Já a besta do mar surge num local muito povoado, como era, de fato, a Europa, o centro do mundo, então, né? Então, essa besta recebe uma ferida mortal. Aparentemente, quem vivia naquele tempo lá, 1798, começo dos anos 1800, a Igreja Católica não se levantaria mais, porque o Papa foi preso, morreu no cativeiro. Inclusive, a profecia diz que quem fere a espada será morto, né? Será ferido. Então, aquilo que o papado fez por muitos anos, muitos séculos, acabou acontecendo com ele também, né? Foi para a prisão. Morreu lá, os bispos se tornaram reclusos por um tempo, mas a profecia também diz que a ferida mortal seria curada. E depois durante esse processo de cura dessa ferida mortal, a terra, todos os habitantes da terra se maravilhariam seguindo a besta. A profecia prevê, então, uma restauração desse poder. A profecia, inclusive, diz, Apocalipse 13, que a besta da terra vai conceder o seu poder à besta do mar. E um dia haverá novamente uma imagem à besta, uma adoração, uma respeitabilidade assim, espantosa, né? A ponto de que haverá restrições. A Apocalipse 13 fala de um decreto de morte, de um decreto de uma lei que vai restringir liberdades. Os que forem fiéis a Deus e não seguirem a besta, não vão poder comprar nem vender. E hoje a tecnologia para isso existe, né? Está aí, moedas digitais, contas digitais. Cada vez mais o mundo caminha para uma época de dinheiro digital e não mais dinheiro físico, né? Essa é uma tendência. E assim fica muito fácil de a sua conta ser bloqueada, caso uma autoridade ou outra aí o veja como persona não grata. Enfim, haverá meios para isso e tecnologia para isso já existe, obviamente. Então essas duas bestas aliadas vão perseguir o povo de Deus. E nós vemos ali também no Apocalipse esboçada a ideia, né, de um decreto dominical, de um selo de Deus, porque é muito claro ali que o selo escatológico é o sábado. Tenho aqui meu canal vídeos que explicam isso. E tem a marca da besta, que é o antisselo de Deus. Se o selo de Deus é um dia na semana, a marca da besta também tem que ser um dia da semana, mas um dia que aponta para um poder humano, ao passo que o selo de Deus aponta para o poder do Criador, para o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor. Então o sábado, ele é o memorial da criação. O domingo não. O domingo é o memorial da autoridade, pretensa autoridade de poderes humanos que mudaram a lei de Deus, que se atreveram a alterar o mandamento de Deus, ao passo que Jesus mesmo disse que não veio mudar os tempos nem a lei. Melhor dizendo, ele diz assim em Mateus capítulo 5, né? Eu não vim para abolir ou revogar a lei nem os profetas. Jesus não veio promover nenhuma alteração na palavra de Deus e muito menos nos mandamentos que ele estabeleceu. Na verdade, no sermão profético ali, no sermão da montanha, melhor dizendo, no sermão da montanha, Mateus 5, porque o sermão profético é Mateus 24, em Mateus 5, Jesus, ele, em lugar de cancelar, abolir ou abrogar a lei de Deus, ele amplia o sentido dela. Ao falar que matar é mais do que só entre aspas, dar um tiro em alguém ou assassinar alguém. Quando você assassina uma reputação, quando você mente a respeito de alguém, quando você deturpa o caráter de alguém, você está matando essa pessoa também. Adultério, para Jesus, é mais do que apenas deitar-se com uma pessoa que não é sua esposa ou seu esposo. Adultério também pode acontecer, e começa, na verdade, aqui, quando você alimenta pensamentos promíscuos, pensamentos de cobiça a uma pessoa que não é aquela com quem você se casou. Então, o adultério começa aqui. Ou seja, Jesus, em lugar de abolir a lei, mais do que isso, ou ao contrário disso, ele amplia o sentido, ele aprofunda o conhecimento dos princípios que estão por trás de cada palavra ali dos 10 mandamentos. É um sermão maravilhoso, interessante, né? Porque numa montanha, num monte, no Sinai, Jesus proclama a sua lei e a escreve em tábuas de pedra, como diz Êxodo 31, escritas pelo dedo de Deus. E noutra montanha, séculos depois, milênios depois, o mesmo Deus, ele amplia o significado dessa lei que ele já havia dado. É algo maravilhoso, né? E o diabo odeia a lei de Deus. O diabo odeia a palavra de Deus, essa verdade revelada, e por isso o diabo ataca tanto a Bíblia, ataca tanto os mandamentos de Deus. Pois bem, então nós vemos aí agora uma reunião dos países mais ricos do mundo, e lá
pela primeira vez, um líder religioso, o único líder religioso convidado para o evento, o Papa Francisco. Em 2015, eu acompanhei isso e até postei vídeos aqui no meu canal. Em 2015, pela primeira vez na história, foram tantos eventos assim grandes, né, e proféticos que as pessoas ficaram até meio entorpecidas, eu acho, né, de ver tanta coisa acontecendo de uma só vez. Mas pela primeira vez na história, um Papa foi aos Estados Unidos e lá na Câmara, né, ele discursa. Inclusive Biden na época era senador, eu me lembro dessa imagem, ele chora, se emociona atrás ali do Papa ao ouvir seu discurso, e depois o Papa vai até a varanda, né, do Capitólio e profere uma bênção sobre a América, uma multidão estava ali reunida, primeira vez na história. Eu me lembro que na época eu li alguns jornais, alguns colunistas e comentaristas se deram conta desse evento raro, inédito na verdade. Me lembro de um colunista, acho que no Estadão, que escreveu que um século antes, um evento como esse seria impensável. Ou seja, um Papa abençoando a América protestante. E depois de algum tempo, alguns dias depois, ele discursou também na Casa Branca, primeira vez na história, e depois foi lá para a ONU, em Nova York, e ali, diante de líderes de 100 e tantos países reunidos ali, ele também discursa, né, sendo ovacionado e muito respeitado. E agora, nós vemos de novo aí, ele em meio aos líderes mundiais, sendo respeitado, sendo ouvido por todos. Se isso não é o processo de cura da ferida, eu não sei o que poderia ser, né? Então, toda a terra se maravilharia seguindo a besta. E é importante lembrar que esse mesmo Papa, em 2015, lançou a sua encíclica, a sua carta apostólica, Laudato Si. Algo que Francisco já tinha feito, que o Papa João Paulo II também, se não me engano, já tinha feito, que era defender o domingo como dia de guarda. Mas agora o Papa Francisco, ele coloca o domingo numa moldura ecológica. E aí uma carta que tem um foco na salvação da nossa casa comum, a terra, né, como ele diz, uma encíclica ecológica, que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas do mundo para as mudanças climáticas, ele coloca ali uma sessão inteira sobre o domingo, apresentando o domingo como aquilo que alguns hoje estão chamando já de o sábado climático, né, ou domingo climático, ou o lockdown semanal, o que seja, não importa o termo que se use, né, a expressão que se use, o fato é que a ideia é reservar um dia para a Terra descansar. Inclusive, tem todo um conceito aí pagão, misturado de mãe Gaia, né? A mãe terra, isso não é bíblico, né? Isso é paganismo puro, né? A Terra já tem um dia de aniversário dela, que é o sábado. O sábado celebra a criação da Terra, a criação da vida na Terra. A direita tem defendido a mesma bandeira do descanso dominical, só que com o argumento da família, da preservação da família, de um dia para a família estar junta, não trabalhar todos os dias. Já existe um dia da família. Claro, são todos, né? A família deve ser preservada sempre, mas já tem um dia especial para que você possa estar ali com a sua família, você possa ir à igreja com ela, você possa ter um contato com a natureza. É o sábado. O sábado vem lá do Éden, assim como a família heteromonogâmica também vem do Éden. Mas assim como deturparam o sábado, transformando em outra coisa e mudando esse dia para outro dia, também estão deturpando o casamento. Quando você relativiza o relato da criação, Gênesis 1, 2, 3, você acaba destruindo a base teológica de muitas coisas importantes. Você destrói a base teológica do conceito de pecado e de redenção, por consequência, porque em Gênesis 3, que é narrada a triste história do pecado aqui na Terra, Adão e Eva caíram no conto da serpente, você destrói o conceito de casamento, porque está lá também em Gênesis capítulo 2, Deus criou macho e fêmea e fez com que eles se unissem e se tornassem uma só carne. Esse é o conceito bíblico de casamento, que Deus celebrou, que Deus abençoa, e que lá nos evangelhos Jesus repete. Como que Jesus não fala sobre isso? Ele fala, ele diz, né? Ele se refere a Gênesis 2 para reforçar esse conceito de casamento heteromonogâmico. E você também destrói o conceito de sábado, né? Porque está lá em Gênesis 2, você relativiza uma série de coisas que são importantes, que vão se desdobrando ao longo de toda a Bíblia. Então veja como é grave, né, esse processo de relativizar a Bíblia, e muitas igrejas e muitos líderes espirituais aí têm essa concepção liberal, relativista
das escrituras sagradas. Alguns são até evoteístas, né? Adotam o evolucionismo, ao passo que dizem crer em Deus e na Bíblia de alguma forma, né? Ou em algumas partes da Bíblia. Enfim, tantas coisas que poderiam ser ditas sobre esse assunto, né? Então, o processo de cura da ferida, ele está em franco... isso aí, essa profecia está em franco processo de cumprimento, né? E à medida que o tempo passa, mais e mais o papado, a instituição que ele representa, vai adquirindo influência, poder e força sobre o mundo, né? Bem, mas tem uma outra notícia também que eu quero mostrar para vocês, que, deixa eu fechar essa aqui e abrir uma outra tela aqui, que me chamou muito a atenção, até porque eu já vinha cantando essa bola, como se diz, né, há algum tempo aqui em meu canal, em palestras, enfim, né, que é esta capa aqui da revista Cruzoé, edição 319. O mundo vai para a direita. Eleições europeias mostram tendência global enquanto esquerda empaca com o discurso de mudanças climáticas e de identitarismo. Olha que interessante, hein? É uma capa para guardar aí, ó. Uma capa profética, né? O mundo vai para a direita. E a matéria, deixa eu ler só um trechinho para você aqui, porque eu não sou assinante, não dá para ver toda a matéria aqui, né? Mas dá para ver só a introdução dela aqui, ó. Essa aqui é a Giorgia Meloni, né? A primeira-ministra, melhor dizendo, italiana, de direita, obviamente, né? Ela foi eleita e tem sido muito respeitada na Itália. E aqui diz assim que eleições europeias mostram tendência global do eleitorado, enquanto esquerda empaca com o discurso de mudanças climáticas e identitarismo. Políticos não criam movimentos e ideias do nada. Eles são, isso sim, os escolhidos pela população por melhor escutarem suas preocupações e encaminharem seus desejos. Nas eleições do Parlamento Europeu, que se encerraram no domingo, dia 9, muitas páginas foram gastas para descrever os candidatos dos partidos de centro-direita, direita e direita radical, como se eles fossem capazes de, magicamente, formar a opinião do povo. O que a maior parte dessas notícias falhou em ver foi que está em curso um espraiamento dos conceitos de direita ao mesmo tempo em que as ideias de esquerda perdem tração. E aí a matéria prossegue, né? Mas é algo interessante porque alguns anos atrás eu postei no meu canal um vídeo detalhando uma analogia que um amigo meu, um astrofísico, o Eduardo Lutz, ele propôs numa conversa que tivemos. Para ele, a esquerda seria o arco e a direita a flecha. Se você acompanha o meu canal, já deve ter visto esse vídeo aí, né? E aquilo que ele representa, né? Deixa eu fechar aqui. A ideia é a seguinte, né? O arco vai sendo a corda e o arco vão sendo esticados, chega um ponto que não há mais como segurar a flecha. E aí a corda é solta e a flecha vai. A flecha causa os estragos, né? Finalmente. Não que o arco e a corda não estivessem também causando estragos no mundo, na sociedade, né? Mas o fato é que haverá uma reação contrária, e não só proporcional, mas até mais forte do que aquela que fez com que a corda fosse retesada. Bem, o que causou esse retesamento da corda para que a flecha finalmente começasse a ser solta? Essa cultura woke na sociedade, abortismo, né, esse assunto está em alta agora também, a cultura do aborto, a questão da ideologia de gênero, né, e os absurdos que estão derivando dessa ideologia também, como homens biológicos competindo com mulheres em várias provas de esporte e ganhando todas, obviamente, com o corpo que foi banhado por testosterona, muito mais do que as mulheres na puberdade, e não é qualquer processo que vai reverter isso aí, ossos e músculos mais fortes, né, concursos de Miss, né? Miss, com alguns homens sendo eleitos, obviamente que não pela beleza, mas pela lacração, né? Por uma ideologia, e uma série de coisas desse tipo, né? Cultura woke nas séries, nos filmes, lacração o tempo todo. Então, um discurso e uma forçação de barra que tem cansado as pessoas. Eu tenho visto até algumas reações, mesmo por parte de pessoas que estão lá em Hollywood, produtores lá de vídeos, de filmes, analistas de mídia, enfim. Você começa a perceber já um tipo de reação, até porque quem lacra não lucra, como se diz, né? Então,
produtoras de filmes aí acumulando prejuízos astronômicos, filmes que estão, assim, flopando, como se diz, né, logo na estreia, porque ninguém está a fim de ficar o tempo todo sendo doutrinado por meio dessa indústria cultural. Então, essa cultura woke, esse identitarismo, né, e mesmo algumas igrejas que abraçam essas pautas progressistas, por exemplo, tem uma igreja, não me recordo agora, mas nos Estados Unidos, que abraçou, a igreja episcopal, né, nos Estados Unidos, abraçou essa onda progressista e acabou perdendo membros, foi se esvaziando. Então é interessante notar que essas igrejas progressistas, que adotam essas pautas, que são obviamente antibíblicas, né, tanto quanto antibíblico também é o dominionismo, já vou falar sobre isso, tá? Não pense que eu só vou falar aqui dessa ala mais à esquerda, mais progressista, ao outro lado também da moeda. As pessoas, quando vão à igreja, elas querem uma solução, elas querem perdão, elas querem um encontro com Deus, não querem ser doutrinadas como estão sendo já nos filmes, nas novelas, nas séries, e por aí afora, né? Elas querem algo diferente, elas querem o diferencial é Jesus, é a palavra de Deus, é a Bíblia levada a sério, e não tratada como um livro qualquer, ou como se eu pudesse escolher as partes que me convêm, deixando de lado aquilo que não me convém, até porque pode ser que esteja apontando meus pecados. As pessoas querem ver o poder de Deus, querem ver transformação. Então, as igrejas que acabaram abraçando essas pautas se tornam iguais ao mundo mesmo, né? E se é para viver no mundo, as pessoas ficam no mundo, não precisam perder seu tempo num ambiente, numa comunidade que não lhes oferece nada de diferente, né? Bem, então, cansadas dessa realidade toda que foi imposta nos últimos anos aí pelos wokes, como começaram a ser conhecidos, né? Um termo que inicialmente refletia uma ideia de estar acordados, espertos para a realidade, mas que acabou se tornando um termo pejorativo, né? Os wokes, o wokismo, né? Ou algo assim. Cansados disso, muitos estão migrando para o lado oposto, né? Então há um anseio, um clamor por algo diferente, por valores, por tradição, e aí ganha quem oferece isso. E é por isso que estamos vendo uma onda no campo da política à direita. Você tem Giorgia Meloni na Itália, você tem Geertz, se eu não me engano, lá na Holanda, quem diria, né? Holanda, um país tão liberal em vários sentidos, recuando porque as coisas desandaram, então escolheram ali o Geertz, um conservador de direita. Você tem isso acontecendo em outros países na Europa e possivelmente em breve nos Estados Unidos, com a volta de Donald Trump ao governo. Ele que é apoiado amplamente aí pelos evangélicos. E aí o que acontece? E isso é bastante interessante, é um cenário muito profético, né, para dizer assim. Nós temos um ambiente que volta o pêndulo volta para o lado do conservadorismo, né, da religião. Há um fenômeno também acontecendo agora de muitos jovens evangélicos migrando para o catolicismo tradicional. Por que estão fazendo isso? Porque, por outro lado, se há uma ala progressista cristã que quer tornar a igreja um palanque político, envolvida com política, um Jesus revolucionário, relativizando o pecado e tudo mais, há um outro extremo, que são as igrejas neopentecostais, focadas no ganho financeiro, igrejas coach, né, coisas assim. É um evangelho vazio, interesseiro e humanista também. Então as pessoas estão cansando disso. Elas não querem isso também. E muitas dessas pessoas estão migrando para onde elas acham que vão encontrar tradição, seriedade, fundamentos. E nesse momento, a Igreja Católica tradicional, não a Igreja Católica também da teologia da libertação, progressista, enfim, que é mais ou menos a linha do Papa também, em muitos sentidos, talvez até porque, de repente, nós teremos aí no futuro a escolha de um Papa conservador, não sei, isso poderá eventualmente acontecer também, até porque eu já li uma pesquisa que mostra que nos seminários, os seminaristas católicos estão está aumentando o grupo dos conservadores lá dentro, ou seja, nós vamos ver aí, possivelmente em breve, uma quantidade maior de padres conservadores,
É um fenômeno também lá dentro da Igreja Católica, não só na sociedade. Interessante isso aí. Então, muitas pessoas estão indo para lá, né, para os braços do catolicismo, crendo que encontrarão solução ali. O próprio Olavo de Carvalho, né, que é esse ideólogo, esse filósofo que é seguido por muita gente, né, da direita, ele apresentava a Igreja Católica como solução, né, para o mundo que deve se livrar do comunismo, do marxismo, dessas pautas progressistas. Ele apresentava a Igreja Católica como a solução, a católica conservadora como a solução para toda essa onda, né, woke no mundo. E há muitos canais católicos também pregando aí o tradicionalismo, o conservadorismo, e aí você vê que as pautas se aproximam, né? Você vê tanto um evangelicalismo mais tradicionalista nos Estados Unidos, mais conservador, quanto um catolicismo mais conservador também, buscando basicamente a mesma coisa. E, porque aprenderam a lição, né? A esquerda sempre fez isso, né? A lá Gramsci, ocupar espaços na academia, na mídia, nas escolas, para revolucionar a sociedade não com armas, porque não deu certo, mas com ideias. Você vê também uma direita aí querendo fazer a mesma coisa, né? Um gramscismo à direita, ocupando espaços. E aí você tem a teologia do domínio, o dominionismo, que é justamente essa ideia de dominar o mundo, dominar a cultura, dominar a política, para assim fazer avançar suas pautas, né? E isso a gente está vendo agora. Então essa capa da revista Cruzoé, deixa eu colocar de volta aqui para você, essa capa aqui da Cruzoé, ela é bastante emblemática, né? Deixa eu voltar aqui. Bastante emblemática, porque ela resume essa ideia toda, né? De que o mundo vai para a direita. E é um cenário de... As profecias apocalípticas, elas se cumprem num cenário religioso. Isso é interessante, né? Para que haja realmente a aceitação de um decreto dominical, embora eu saiba também que muita gente vai aceitar por outro motivo, né, para preservar o meio ambiente, para salvar a família, mas muita gente vai aceitar aqui, né, na testa mesmo, mentalmente, conscientemente, essa marca da besta, esse decreto dominical, finalmente. Vão aceitar isso aí. Era preciso que houvesse um cenário minimamente religioso, né, e nós estamos vendo isso aí. Por exemplo, no começo dos anos 2000, a gente viu aí esse fenômeno chamado de neoateísmo. Então havia ali vozes, né, gritando, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e outros vociferando na mídia, escrevendo livros contra a religião, vamos acabar com ela. E o que aconteceu? Já morreram alguns deles. O Dawkins quase se arrependeu, né? Você vê que ele preferia que houvesse realmente um cristianismo cultural, pelo menos na Europa, para fazer frente ao Islã que está dominando o cenário por lá, e ele sabe que vai ser muito pior ter o islamismo tomando conta da Europa do que o cristianismo. No cristianismo ele pode falar, ele pode até pregar contra Deus, como ele sempre fez. No Islã não funciona desse jeito. Assim como também não funciona a cultura woke no Islã. É um absurdo, um contrassenso você ver pessoas aí que defendem direitos LGBT, a cultura woke, alinhados com, vai lá, o Hamas, né? A gente viu camisetas e faixas e tudo mais. Esse pessoal se esquece de que lá eles seriam as primeiras vítimas, né, desses extremistas islâmicos. Então isso é muito complicado. Assim como também é muito louco a gente ver alguns aí dessa cultura woke também, defensores dessas ideologias de gênero, com um pôster do Che Guevara atrás deles. Che Guevara. Pesquise como o Che Guevara tratava os homossexuais. Então você vai ver como as pessoas estão realmente assim alucinadas, né? Como a incoerência, para dizer o mínimo, né? A incoerência está aí na mente delas. Bem, o neoateísmo acabou. Praticamente acabou. Nós não temos mais aí não vemos mais a força dos discursos neoateístas de um Richard Dawkins como no passado. Na verdade, a gente vê um Richard Dawkins quase arrependido, como eu disse, de ter pregado tanto contra o cristianismo e agora vendo o avanço do Islã lá, até em seu país, né, na Inglaterra. Existem também algumas lufadas de esperança, né, quando a gente vê, por exemplo, a Ayaan Hirsi Ali, tenho falado dela em alguns vídeos e divulgado aí os livros dela, que ela é natural da Somália, era muçulmana, foge do seu país, vai para a Holanda,
abandona o Islã, se torna ateia, repudia tudo aquilo que acontecia lá, repressão contra a mulher e tudo mais. Outra coisa estranha, né, ver feministas, por exemplo, defendendo o Islã, né, ou defendendo a causa lá de islâmicos, né, que pensam que a como chama, a guerra, né, a guerra de domínio islâmica, esqueci o nome disso aí agora. Enfim, feministas defendendo esse tipo de coisa, sendo que lá a mulher é tão tolhida, tão massacrada. É só você ler, então, o que a Ayaan Hirsi Ali escreveu sobre isso, como ela foi tratada, como as mulheres que ela conhece foram tratadas. E aí na Holanda ela se torna ateia, depois vai para os Estados Unidos, fugindo da perseguição de islâmicos que queriam matá-la na Holanda. Ela vai para os Estados Unidos e lá ela encontra, graças a Deus, o cristianismo. Encontrou pessoas que sabiam defender adequadamente o cristianismo, com razão, com profundidade. Foi acolhida por cristãos e hoje é uma cristã. Então, ouça a voz dessa mulher. Acompanhe, leia os livros dela e você vai entender contra o que ela tem escrito e falado, porque ela sabe de onde veio e sabe da ameaça que o Ocidente corre se essas coisas como a cultura woke, o Islã agressivo, expansionista e o comunismo, né, o que ela chama também de marxismo cultural, ela usa também essa expressão aí, né, as ideias, né, nesse sentido, como essas três coisas, elas têm o potencial de destruir o Ocidente, né, e a cultura judaico-cristã. Esse fenômeno do mundo guinando à direita é realmente interessante e é o cumprimento daquilo que nós já tínhamos falado lá atrás, né? A flecha foi lançada e essa flecha vai atingir seu alvo, né? E aí nós poderemos ver, né? As profecias estão se cumprindo, poderemos ver em nosso tempo realmente esse cenário montado ou pela ecologia, o ecumenismo, ou pela questão da família, né? A Agenda 2025, pesquise sobre isso aí, eu já publiquei sobre isso também aqui no canal, a Agenda 2025, que são as propostas de governo da direita conservadora para o Trump, e um dos itens dessa agenda aí é o descanso dominical. Então a esquerda e a direita estarão juntas, finalmente. Ambas defendem essa bandeira do descanso dominical, e ambas unidas, como Daniel 11 esboça, né, porque no final das contas o Rei do Sul e o Rei do Norte se aliam. Se você não sabe do que eu estou falando, pega aí no buscador do meu canal, digita Daniel 11, você vai encontrar a palestra que eu falo sobre esse assunto aí. Todos estarão unidos, haverá uma confederação, um laço de união universal, como diz Ellen White, né? Apocalipse diz que estarão todos alinhados com a besta, né, com as bestas unidas, e aí nós veremos os últimos eventos acontecendo neste mundo. É um cenário bastante interessante, bastante curioso, não sabemos o tempo que falta, obviamente, ninguém sabe o dia nem a hora, nossa missão agora é continuar pregando o evangelho, é continuar amando as pessoas, acolhendo as pessoas para que elas possam ter um encontro com Jesus, um encontro real com Jesus, e ensinar, e pregar, né, cumprindo o ID de Jesus, levando essa mensagem ao mundo, a fim de que possamos ajudar a preparar uma geração para encontrar-se com Jesus. Você está preparado? Você tem estudado a palavra de Deus todos os dias para saber o que está acontecendo e para saber o que você precisa fazer da sua vida? Se Jesus voltasse semana que vem, não estou dizendo que vai acontecer isso, né? Mas se Jesus voltasse semana que vem, ou amanhã, você estaria preparado para ir com Ele para as mansões eternas? Pense nisso, né? Conhecer as profecias não é só por motivos sensacionalistas, como alguns aí fazem, né, para ganhar seguidores, para criar um clima de alarde, né? Não é esse o sentido, sensacionalismo, alarmismo. Nós estudamos profecias porque nós amamos o Senhor das profecias. E a gente quer muito que Ele volte logo, Jesus volte logo. Então, Jesus pediu que nós estivéssemos atentos aos sinais, ao mundo externo, o que está acontecendo no planeta, o espírito da guerra, as tragédias ambientais, tudo isso faz parte do pacote de sinais que já foram anunciados, mas também vigiando o nosso interior, nosso coração, como estamos diante de Deus. Espero que você esteja preparado, espero que essas coisas que estão acontecendo tão intensamente em nosso tempo, em nosso agora mesmo, né, elas não te assustem e nem te façam ficar alarmado, perturbado, pelo contrário, te tragam
a certeza de que em breve nossa peregrinação terá fim, de que em breve nós vamos encontrar nosso Senhor e Salvador Jesus, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória, como dizem as profecias. Busque a Deus, enquanto ainda podemos ter tempo de liberdade para fazê-lo. Estude a palavra de Deus enquanto você pode fazer isso. Né? Pregue o Evangelho das mais variadas formas, pelas redes sociais, por meio de livros missionários, com a sua voz. Né? Hoje mesmo, quando viajava aqui para Curitiba, eu me assentei ao lado de uma senhora e já fui orando, né? Senhor, me ajuda a compartilhar o Evangelho com ela. Ela me contou que havia chegado recentemente da Índia, que estava buscando um encontro com ela mesma, com a espiritualidade, e eu aproveitei então para puxar da minha mochila um livro missionário, entreguei para ela, falei para ela do conteúdo. Enfim, Deus vai abrindo as portas, e a gente vai encontrando essas pessoas amadas de Deus, sedentas por algo mais profundo, algo real. A gente vai encontrando essas pessoas pelo caminho, e devemos aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus, da volta de Jesus, da verdade que liberta para essas pessoas. Peça a Deus que coloque pessoas sinceras em seu caminho, para que você tenha a oportunidade de pregar, de falar, de anunciar e de mostrar em você mesmo esse Jesus real e vivo. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.